ser na saúde, pode ser, não sei. E você pensa que o seu caso não tem jeito, mas para Deus tudo tem jeito, gente. Porque nós não estamos lidando, nós estamos lidando com Deus. E Deus, quando Ele entra na história, é outra coisa. Você está entendendo? Quando nós vimos passagens aqui na Bíblia, falando de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, isso aqui não é um conto, não, gente. Ah, que história bonita. Não. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entendeu? Eu mesmo, eu não posso dizer assim, nem conheço Jesus direito. Não, porque eu vivo milagres na minha vida. E na vida das pessoas. Quantas pessoas já orei, como por exemplo a Marisa, quem conheceu a Marisa tinha um espírito de loucura, Marisa. Está até aqui o testemunho dela aqui. 3 anos na clínica psiquiatra, a mulher tinha um espírito de loucura nela. Todo dia a ambulância tinha que ir lá na casa dela socorrer ela todo dia. A mulher foi liberta e outras coisas. Então Deus, Ele faz. Só que é que nem assim. Uma vez eu até ouvi uma pregação do R.R. Soares que me chamou a atenção. É tão fácil Jesus te abençoar, é tão fácil, não é difícil, que é difícil você acreditar. Você está entendendo? Não é difícil Deus te abençoar, difícil é você acreditar que é tão fácil. Mas por quê? Porque tudo é possível que crê, o problema é a gente crer. Porque realmente a gente que é o ser humano, a gente tem mais facilidade de olhar para o que a gente vê, que a gente está vendo, do que o impossível, do que o invisível, entendeu? Mas quando você olha para o invisível, para Deus, não existe nada maior nem mais poderoso do que Deus. Você está lembrado daquele garotinho do Ravi? Ele tinha alguns meses. Quem lembra do Ravi aí, levanta a mão. Lembra? A gente estava orando por ele. Aquele menininho, ele levou um tombo. Os pais dele brincando, foi lá, não sei se foi da cama, sei lá, e caiu. Ele tinha menos de um ano. E aí ele teve uma fratura lá na cabeça, que teve que passar por uma cirurgia. E nessa cirurgia, eles tiveram que tirar uma parte do cérebrozinho do menino. Aí o menino ficou entubado por um tempo, né? Aí o médico falou, olha, chamou a mãe, chamou o pai, nós vamos ter que, infelizmente, a gente tem que tomar a decisão de desligar os aparelhos. Só que a gente só pode fazer isso com a autorização de vocês. Porque a criança, se ela acordar, ela vai ficar vegetando. Porque ela teve morte cerebral. Irmão, você já viu uma pessoa que teve morte cerebral? Humanamente falando, acabou. Aí a mãe desespero, que a mãe é novinha, o pai também. E a avó do menino, que era da igreja, a avó, aí começou a pedir oração, não, vamos orar, e não autorizou que desligasse o aparelho do menino. Aí começou a igreja toda orando, o pessoal orando, mandaram mensagem para mim, a gente orando, jejuando pelo Ravi. E eu não falo isso para glorificar a mim, nunca a glória é de Deus. Tinha muita gente orando, mas eu orei e jejuei muito pelo Ravi. E aí o que aconteceu? A gente orando, jejuando, o menino ficou meses internado e desacordado. E os médicos falando, vai ter que desligar o aparelho, a criança... Não. Quando foi um dia a gente orando, o menino acordou do coma. Aí o médico falou, não, acordar, ele até acordou, só que ele vai ficar vegetando, ele não vai interagir, essa criança não vai comer, essa criança, ela teve uma morte cerebral. Aí a gente orando, e eu até falei com Deus, né, que eu lembrei de uma palavra que está lá no livro de João. Jesus falou, ele disse assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu lembrei dessa palavra, está escrito em João. Quando eu estava orando pelo Ravi, e eu falei com Deus, ainda que o médico disse que
A criança morreu, né? Assim, teve a morte cerebral. O Senhor disse que aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. Então eu peço, Senhor, que o Senhor passa lá com o teu poder, restaurando aquela criança. Irmão, pena, é uma pena, é lamentável que deu um problema no meu celular e eu perdi tudo, porque eu tinha as conversas todinha gravadas, tinha as fotinhas dele em casa, tudo. No hospital, eu não tinha, Natasha, que eu guardei para você montar o testemunho, só que o meu problema no meu celular, eu perdi tudo. Pena que eu não guardei isso, não deu para me guardar, que eu ia montar o testemunho. Ele já tinha até autorizado eu fazer o testemunho, mas eu perdi tudo. Eu sei que a própria mãe dele, a própria avó, começou a falar, gente, no hospital só se fala do Rabi. Ele passou ali pelo hospital da Costa, depois foi para outro hospital, e disse, no hospital só se fala dele, porque ele foi um milagre muito grande. O menino começou a interagir. A mãe, para falar, ele prestava atenção. Aí começou a devagarinho introduzir uma comidinha, né? Ele foi comendo. Aí os médicos falaram assim, poxa, parece que ele nasceu de novo. Nós temos que aprender tudo de novo, comer, interagir com a família. Ele não sentava, só ficava deitado. Depois mostrou ele sentadinho. Resultado, Rabi, ele está em casa com a família dele. Outro dia mandou uma fotinho dele, mas ele já está agora com mais de um aninho, né? Mandou a fotinho dele sentado no sofá assistindo desenho. Uma criança que disseram que não tinha mais jeito, tinha tido morte cerebral. Você está entendendo? Como que Deus faz? Eu vi a fotinho dele um dia desse, que ela me mostrou sentadinha assim no sofá, vendo desenho. Aí depois a minha nora também mandou uma foto dele no colo da mãe dele. Ele mandando assim, tá um menino para não sei de onde, ele pezinho assim no colo. Então, poxa, gente, será que Jesus é coisa do lado de trás? Não, gente. Deus faz cada coisa. Pena que eu perdi tudo, senão eu ia montar esse testemunho e botar lá para você ver. Vamos dar um pulinho lá no livro. Olha, eu preguei essa palavra ontem na rádio, preguei essa palavra hoje de manhã e vou pregar essa palavra aqui de novo. Por quê? Às vezes você está numa situação que nem eu falei, não é difícil Deus agir, é uma coisa muito fácil. É você crer, difícil é a gente crer, porque às vezes a gente vê um problema tão grande, porque eu sei como é que é, é fácil você falar para uma pessoa, tenha fé, creia, mas quando você está no meio daquele problema, quando é você que está naquele problema, é meio complicadinho de crer, porque às vezes parece que não tem saída. Mas tem, vamos lá, vamos ver uma história de um homem aqui, tadinho, ele sofreu, porque ele pensou que não tinha saída, mas tinha. Lá no Marcos 1, olha só, o tamanho do problema desse homem e como a solução foi tão fácil. Não precisou nem ele, entendeu? Tem gente que fala, mas se eu, sei lá, se eu passasse 3 horas de cabeça para baixo, rolando lá em tal lugar, fosse uma semana lá para cima do meu irmão, não é isso não. Tudo bem que a gente temos que buscar a Deus, mas é crer. Glória a Deus, eu quando vim para a presença de Deus, misericórdia, só Deus sabe como é que eu estava, como é que eu era, como é que a minha vida era. Mas eu fui me aproximando, orando e fui entendendo que Deus não é, sabe, Deus não era aquilo que eu imaginava. Você vê aqui na Bíblia que quantas pessoas se aproximou de Jesus e Jesus ajudou a pessoa se aproximou desesperado, igual aquele filho, a filha de Jairo, aquela mulher do fluxo de sangue, e outras pessoas que chegou lá, pediu o socorro de Deus, Deus ajudou. Glória a Deus. Isso aqui foi a menina que me deu de manhã. Lembra da Verônica? Ela estava igual a Verônica, rabiscou. Aí depois falou assim, ó, pastor, eu quero te dar um presente. Me escutou na live, não? Ai, pastor, eu queria tanto te dar um presente. Obrigada,
Vou guardar aqui o presente dela. Então, lá eu lembrei da Verônica. Lembra da Verônica? Verônica estava escrevendo. Ah, isso aqui é para a senhora orar. Ora aí por esse pedido. Quando ela me dava todo de rabisco, eu guardei, né? Eu falei assim, o senhor sabe o que significa esse rabisco? Quem ela quis escrever aqui? Então eu botei, eu acho que ainda temos rabiscos dela no caderno de oração. Deus conhece a intenção, né, do coração, quem é que ela estava rabiscando ali. Então lá no Marcos 1, lá no versículo Marcos 1, versículo 40. Glória a Deus. Marcos 1, 40. Choveu, agora ficou fresquinho e parou, né? Mas também estava um pouquinho abafadinho, tá? É bom quando chove, isso que refresca um pouquinho, né? Então aí dá para dormir tranquilinho, né? Dá para dormir tranquilo. Aí está dizendo assim, acharam aí? E aproximou-se a cura de um leproso, não é isso? Aproximou-se dele, de Jesus, um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelho. Vamos dar uma paradinha para a gente entender, gente? Hoje em dia, eu estava explicando isso aqui, hoje em dia, a lepra, ela tem cura, ela tem tratamento, porque a ciência, a medicina, ela avançou bastante. Ela tem tratamento, ela tem cura. Mas nessa época aqui da Bíblia, não tinha. Nessa época, a lepra, ela não havia cura para a lepra. Era uma coisa que era tão séria, que nessa época tinha um lugar onde eles colocavam os leprosos separados. Eles não podiam nem viver ali no meio da sociedade, porque pegava, né, de um para o outro, e não tinha cura, né? E eu não sei se vocês já viram alguém com lepra. Vocês já viram alguém com lepra? A lepra é uma doença terrível, terrível. Ela é umas feridas, sabe, que praticamente desfaz a carne da pessoa viva. É cabeça, é aquela secreção, sabe, que vai desfazendo na cabeça, no corpo todo, e cheira mal, coça, pinica, é terrível a lepra. E a lepra naquela época não tinha cura. Eu fiquei pensando assim, poxa, esse homem aqui, ele devia sofrer muito. Vamos supor que ele tivesse família, não sei, talvez ele tinha. Como é que ele ia abraçar a mulher dele? Não podia abraçar a mulher. Pegava de um para o outro e não tinha cura. Vai ver que ele não podia abraçar a próprio filho, foi assim, separado da sociedade, que era proibido. Tinha uma lei naquela época que era proibido o leproso se aproximar de qualquer pessoa, justamente porque era contagioso e não tinha cura. Inclusive, naquela época tinha uma lei que o leproso, se a pessoa não visse a lepra, ele mesmo tinha que falar. Não é? Já viu isso na Bíblia? Ele tinha que falar, leproso, ele mesmo tinha que avisar que ele era leproso, mas ninguém se aproximar dele. Era uma coisa terrível, aquilo ali não tinha cura. Era uma situação, para ele, praticamente impossível de ser resolvido, porque a medicina nada dava jeito. Você está entendendo? No caso dele é uma lepra. No seu caso, eu não estou dizendo que é uma lepra, uma doença, mas só você sabe o que é. Às vezes tem pessoas que, pastor, eu sofro pra caramba no meu casamento, meu Deus, eu queria uma vida melhor, não consigo. Outras é na prosperidade. Você está entendendo? A pessoa tem sonhos, tem objetivo, tem propósito, mas parece que o negócio do sonho não sai do papel, entra ano, sai, o negócio não muda. E outras é na sua saúde, na libertação da família. Ele ia ter uma vidinha melhor. Mas às vezes a pessoa não vê uma saída, entendeu? Ou já tentou de tudo, bate um cansaço, às vezes bate um cansaço, meu Deus, eu tentei de tudo, eu fiz de tudo. Sabe quando parece que não tem mais nada para fazer? Humanamente, você já, assim, eu já fiz tudo que eu podia, não dá mais.
E esse homem aqui, ele estava nessa situação. E o que ele fez? Primeiro passo, ele se aproximou de Jesus. Vai ver que ele já tinha ouvido. Porque eu não acabei de falar agora aqui os testemunhos, as pessoas que foram lugar. Vai ver que ele tinha ouvido alguém falar que Jesus curou alguém, curou outros leprosos, porque realmente Jesus curava. E aí o que ele resolveu fazer? Ele, poxa, eu vou me aproximar de Jesus. Se ele curou, né, ou ajudou outras pessoas, vai ajudar a mim também. Isso é uma coisa importante você guardar. Porque às vezes você pensa que só no seu caso que é diferente. Gente, preste atenção que eu vou te explicar. Deus, ele não faz acepções de pessoa. A Bíblia diz que Deus, ele quer que todos os homens, sentido genérico, tanto faz homem ou mulher, todos os homens se salvem. Você está entendendo? Por isso que eu estou te falando, é fácil você ser abençoado, não é difícil. Mas se deixar, você vai tornar difícil, que você vai achar que teu caso, não, eu não. Mas por que não? Se Deus não faz acepções de pessoas. Tudo é possível ao que crê. Esse homem aqui, você já reparou uma coisa nele? Ele não tinha nem nome. Não falou assim, o Severino se aproximou de Jesus. Não, um leproso, coitado, olha o nome do homem. Olha o apelido do homem, leproso. Então, o que ele fez? O primeiro passo que ele fez é se aproximar de Jesus. Pastor, quem é Jesus? Jesus, ele é verbo, gente, ele é palavra. Quando Jesus andou aqui na terra, ele era o verbo vivo que desceu do céu. Como que eu me aproximo de Jesus? Por exemplo, vocês não estão ouvindo aí a palavra? Eu estou pregando da Bíblia, não é? Vocês estão se aproximando de Jesus, porque Jesus, ele é verbo. Quando você ouve a palavra, Jesus está entrando dentro de você, no seu ouvido. E quando ele entra em você, ele mesmo coloca no seu coração uma fé. Porque a fé vem por onde? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé, ela é uma convicção. O que é a fé? A fé é uma certeza. A fé, ela está lá no livro de Hebreus, ela é o firme fundamento das coisas que você espera e a certeza daquilo que você não vê. Você ainda não viu o seu milagre, mas você já tem certeza que vai acontecer. Pastor, mas quem me dá essa certeza? Jesus, quando entra em você. Sim, entendeu? Você pediu alguma coisa a Deus? Alguém de vocês aí pede alguma coisa a Deus? Vocês oram? Pede, já pediram? A Bíblia diz o seguinte, que todo aquele que pede, recebe. Você tem que crer nisso, que se eu pedir a Deus, em nome de Jesus, vai acontecer o que eu estou pedindo. Glória a Deus. Então, ele está falando aqui, e rogando-lhe, pondo-se de joelho, ele disse, diante dele dizia, se queres, preste atenção, o que ele falou para Jesus? Se queres, bem pode limpar-me. Vamos dar uma paradinha para a gente entender? Se o Senhor quiser, bem que o Senhor pode me limpar. Tem gente que pensa assim, poxa Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, ou se o Senhor quiser, o Senhor pode restaurar meu casamento. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me prosperar, mudar a minha história. Mas pastora, não é normal perguntar isso a Jesus? É necessário você ouvir a palavra, porque se você ouvir a palavra, você vai ter certeza que é claro que Jesus quer. Você está entendendo? Com certeza Jesus quer. Pastor, como é que você sabe, tem tanta certeza que Jesus quer? Por exemplo, como é que a senhora tem certeza que Jesus quer que todo mundo seja curado? Jesus, ele andava por toda a cidade, libertando as pessoas, pregando o Evangelho e curando todos os enfermos. Ele andava por tudo quanto é lugar fazendo isso. Lá no livro de João, Jesus disse assim, eu não vim a esse mundo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de meu Pai, que está no céu. Então, se Jesus andava curando, libertando, pregando o Evangelho, e ele não fazia a vontade dele, fazia a vontade de Deus,
Então é a vontade de Deus que todos sejam curados. Jesus não fazia isso. Não é difícil de você entender. Se você meditar na Escritura, você vai entender. Sim, entendeu? É a vontade de Deus. Tanto é a vontade de Deus que Deus enviou Jesus para morrer lá na cruz para o perdão dos nossos pecados e para a nossa cura. Você entendeu? Que a Bíblia diz lá no livro de Isaías 53, versículo 4, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossa, plural, de toda a humanidade, e as nossas dores. E o que Ele fez? Ele levou sobre si, né? E por suas feridas fomos sarados. Então, se Jesus fez isso pela gente, é que é a vontade de Deus que a gente viva bem, que a gente tenha saúde, que dê certo o nosso casamento. Mas, para isso, é necessário se aproximar de Jesus. Agora, se aproximar, porque se você não ouve a palavra, você não vai saber das promessas de Deus. O que é um direito seu, que Deus conquistou lá na cruz, o que não é. Você não vai saber, porque você não está tendo conhecimento da verdade para você entender isso. Você já foi. Tem muita gente, que correm atrás de bênçãos, que na verdade isso já foi conquistado lá na cruz. Que isso aí não é assim que você. Tudo bem, que você não vai ser grosseira nem grosseiro com Deus. Sai cobrando dele, claro que não. Mas na verdade isso é uma coisa que tem coisas que não é nem mais você pedir, é agradecer, porque Jesus até fez, então você tomar posse. Espera aí, isso é um direito meu, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à prosperidade, eu tenho direito, entendeu? O Espírito Santo de Deus. Quase ninguém fala no Espírito Santo, quase ninguém, mas a Bíblia diz que ele é uma promessa para aqueles que crerem. Foi prometido o Espírito Santo a todos aqueles que creem em Jesus e buscam Jesus. Entendeu? O Espírito Santo derramado sobre os nossos filhos. Também é uma promessa de Deus. Acho que está lá no livro de Malaquias. Você está entendendo? Então, se a gente não conhecer a Bíblia, a gente não vai conhecer os nossos direitos. Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, ó. E pondo-se de joelho, ele dizia: se queres, bem pode limpar-me. Agora presta bem atenção como é que Jesus olhou para aquele homem, ó. E Jesus, movido de grande compaixão, não é isso? De grande compaixão. Pastora, me explica aqui, o que é isso que Jesus sentiu? A compaixão é quando a pessoa sente a dor do outro. A dor, né? Por exemplo, vai ver que Jesus olhou para ele, coitado desse homem, olhou para o estado dele, eita, essa merda está acabando com ele. Às vezes que sair deve coçar, deve pinicar, às vezes querendo dar um abraço na esposa e não pode. Jesus se colocou no lugar dele, íntima compaixão, você sente a dor daquela pessoa. Estão entendendo? Pastora, mas e aí? E aí, irmão, presta bem atenção. Deus, Jesus Cristo, Ele tem compaixão de nós também. Às vezes você está pensando que você está sofrendo, está passando um momento difícil da sua vida, e você acha que Deus não quer tirar você dessa situação? Acha que Ele não tem compaixão dos que sofrem, dos oprimidos? A própria Bíblia diz que sim, gente. A própria Bíblia diz isso. Isso está lá no Isaías 61, de Jesus. Ele veio para dar liberdade cativa, abertura de prisão aos presos, para libertar todos os oprimidos. Jesus, ele sente compaixão. E ele olhou para aquele homem e sentiu compaixão. Aí o que ele fez? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Talvez você possa achar que foi normal o que Jesus fez, mas não foi. Não foi normal o que Jesus fez. Vamos ver se vocês estão pensando junto comigo. Por que não foi normal? Ninguém tocava no leproso.
A lepra era altamente perigosa, assim, contagiosa, ninguém tocava. Jesus tocou nele. Isso aqui, meu filho, ó, não tem nem nojo da tua lepra, não tem. Porque às vezes ele pensava, né, que talvez Jesus, mestre, sei lá, será que ele vai querer me limpar? Gente, Jesus, ele é humilde. Hã? Você está entendendo? Isso aqui serve também por outro lado. Às vezes tem pessoas que acham muito pecador. Ah, mas eu sou tão pecador, sou tão sujo que Jesus não vai nem querer me ajudar. Talvez esse leproso pensava assim, Jesus vai ficar até com nojo de mim quando chegar lá, viu assim. Nem nojo dele Jesus não ficou. Porque Jesus, gente, ele veio para os pecadores, para o arrependimento. Você sabia disso? Você está entendendo? Eu pensava desse jeito aqui, olha esse cara. Não porque eu era leprosa, mas porque quando eu vim para a presença de Deus, eu tinha muito erro, mas muito mesmo. E às vezes eu tinha vontade de ir numa igreja visitar assim, normal, ou então até entrar para a igreja, às vezes eu pensava. Mas sabe o que eu pensava na minha cabeça? Que Jesus não ia nem querer olhar para a minha cara. Esse era o meu pensamento, Jesus vai querer olhar para mim, alguém como eu. Eu faço isso, entendeu? Eu ficava contando nos dedos lá o que eu fazia. Eu me achava tão errada, tão pecadora, que eu não me aproximava de Jesus por causa disso. Mas era um pouquinho de ignorância minha, por não conhecer o Evangelho. Se eu tivesse ouvido o Evangelho antes, eu ia saber que Jesus, ele tinha como me restaurar. Você está entendendo? Ele não ia né? Jesus não é igual a gente pensa que ele é. Você está entendendo? Tem gente que pensa assim que Jesus que você vê alguém mais poderoso do que você, vamos botar assim, humanamente falando, despreza os pequenininhos, já viu? Às vezes a pessoa tem muito dinheiro e tal, e quem esse pé de chinelo quer falar aí comigo? Eu achava que mas Jesus não é assim. Entendeu? Aí eu fui me aproximando de Jesus, Jesus é diferente. Não é, ele não funciona desse jeito. Quer ver? Eu acho que se fosse uma pessoa que patente alto, ia falar com o leproso, ia botar a mão no leproso, ia nada, vai tirar esse sujo daqui, ó. Mas Jesus não, Jesus atendeu o leproso, botou a mão nele. E o leproso já viu ali que Jesus era diferente, entendeu? Aí o que ele fez? Vamos lá. Aí ele disse, tem dito, né? E tocou, e disse, olha o que Jesus falou para ele, quero ser limpo. Gente, aí é que eu comecei a explicar no começo, tomara que você esteja prestando atenção. Está vendo como não é difícil você receber uma bênção de Deus, desde que você queira? Esse homem apareceu lá, pediu a ajuda de Jesus, Senhor, se queres bem, pode limpar-me. E Jesus tocou nele e disse o quê? Quero ser limpo. Você está entendendo? Aí é que eu vou te perguntar, da onde veio esse homem? Quem era esse homem? Jesus não perguntou nada disso a ele. Vem cá, meu filho, tu quer ser limpo? O que você fez de errado aí, para arrumar essa lepra? Jesus não perguntou isso aí, da onde que você veio? Que religião que você é? O que você faz da vida? Ele não perguntou nada disso, né? Senhor, se queres, bem pode limpar. O que Jesus falou? Quero ser limpo. Foi um bicho de 7 cabeças. E olha que era um negócio que era impossível para ele. Isso aqui não tinha cura. Você está entendendo? Gente, preste atenção. Tudo é possível que crê. Você entendeu? Quando você fala com Deus, você está falando com Deus poderoso, gente. Olha, eu vou falar um negócio para você. Talvez você esteja me vendo aqui pregando essa palavra. Você acha que eu estou pregando, apenas estou aqui pregando uma palavra. Mas se você soubesse as coisas que eu já passei, e as coisas que Jesus já me livrou, coisa séria. Talvez se fosse você ia olhar assim, não, pastor, mas isso não tem mais jeito não. Te falar não. Então eu posso pregar com a certeza que Deus, ele é poderoso para livrar você. Às vezes eu prego para pessoas, tem pessoas que chegam perto de mim, igual acho que na semana retrasada,
Tinha uma pessoa que veio falar comigo desesperada. Ah, meu Deus, mas agora já era, que o médico disse, que não sei o quê. E aí eu falei para a pessoa, calma, presta atenção. Em nome de Jesus, teu parente vai sair dessa. Não existe nada impossível para Deus. Mas eu falei assim, calma. Às vezes acontece isso, que a pessoa fica assim olhando para mim, tá, tipo, poxa, pastor, a senhora fala isso aí, mas... Entendeu? A pessoa, claro que ela está desesperada. Mas por que a senhora fala assim com essa calma? Porque eu tenho experiência com Deus, gente. Eu já vi Deus fazer cada coisa que eu sei que Ele faz. Aí eu falei que a pessoa calma e falou, vamos orar, você vai ver que vai mudar tudo. Aí eu fui para casa, orei, vai acontecer assim. Você menos para quando chegar lá, a tua parede já está diferente. A pessoa foi, daqui a pouco, tá, aconteceu, está diferente mesmo, tá. Daqui a pouco você vai lá de novo, você vai ver que tá. E a pessoa foi indo, daqui a pouco a parede estava curada. Eu falei para você que tudo é possível de crer. Porque eu já vi, eu sei que Deus faz. Só que é aquele negócio, eu saber que Deus faz é uma coisa. Agora eu tenho que pregar e você tem que saber que Deus faz. Entendeu? Que tudo é possível que crer. Já teve coisa, gente, que eu falei com a pessoa não acreditou. Eita, Jesus. Aí, Marilda, teu pé aí, mãe. Mata aí, isso, Gui representou a igreja agora. É isso aí, Gui. Pega o inimigo aí no meio desse pessoal. É isso aí, Gui representou agora o povo. Ó, já teve coisas que eu falei com a pessoa que eu percebi que a pessoa não estava crendo. Estão entendendo direitinho? Mas eu estava, porque eu falei assim, tadinha, essa pessoa não está crendo porque ela não te conhece direito, mas eu sei que o Senhor faz. E orei, daqui a pouco o milagre aconteceu, a pessoa criou. Você entendeu? Muita coisa, gente. Falando, se eu for contar aqui, ó, cada caso, deixa eu falar não. Coisas que hoje em dia eu fico olhando assim, eu louvo o Senhor, agradeço ao Senhor. Você lembra da diaconisa Thelma? Quem lembra da diaconisa Thelma? Está lembrado? Você conhece ela também? Sim, lembra, né? Ela tem um filho e ela tem uma nora. A nora dela engravidou, aí compra roupinha, compra isso, compra mais não sei o quê. Quando ela estava com 6 meses, 6 para 7 meses, ela perdeu o neném. Aí a diaconisa Thelma veio falar comigo arrasada, primeiro filho dela, primeiro neto da Thelma, né? Primeiro filho do casal. Ah, já tinha comprado tudo, estava arrasada. Aí tá, sabe o que o médico falou? O médico falou, olha, ela não pode mais ter filho. Poxa, ela nunca teve nenhumzinho, tadinho. O médico falou, você não pode ter filho, porque você tem um probleminha de saúde que você não segura. Você não consegue segurar a gravidez, até de risco. Você não vai poder mais ter filho. Poxa, 2 pancadas de uma vez só. Primeiro, perdeu o neném. Segundo, você não vai poder ter mais filho. Aí até, calma, sabe por quê? A última palavra vem de Deus. Calma, eu estava ali perto de Itaipu, que ela mora para lá de lá. Eu encontrei com ela lá, isso eu estava com ela no meio da rua. Ela chorando, triste, não, calma, que Deus vai fazer alguma coisa, calma, está orando. E aí orando, né, para Deus consolar o coração deles, para Deus tomar frente. De repente, o que já aconteceu? Logo depois, eu falei para a Thelma, você vai ter sua netinha. Você vai ver só. Não, mas o médico disse que não tem, mas você vai ter, eu estou profetizando que você vai ter sua netinha. Isso não vai ficar assim não. Esse filhinho que eles perderam, Deus vai honrar eles. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aí passou. Aí passou pouco tempo. Ela estava meio tristinha, assim, alguns meses, o que aconteceu? A gente orando e tal, ela engravidou de novo.
Aí começou aquela mesma batalha. Não vai viver, não tem como, não vai segurar. Vira e mexe, ela sangrava muito, ia para o hospital. Aí o médico dava lá uns tratamentos a ela, para segurar, só que a gravidez dela só dava aqueles problemas mesmo assim, de 6 meses para lá. Aí quando ela estava lá com 6 meses, por aí, começou. Sangra. Aí ela foi para o hospital, já a Nisa ligou para mim, pastora. Ele disse que não vai ter como segurar, a criança não vai sobreviver, porque ela já está botando muito sangue. E se a criança nascer agora, vai ser como a outra, com 6 meses não vai vingar, porque não tem peso, não tem aquele negocinho todo, né? Aí, não, mas essa criança não vai ser igual a outra, cara. Não vai, essa criança vai vingar sim. Aí, a gente orando e tal, começamos a orar, jejuar pela criança. Falei, não, Deus, essa criança vai ter que vingar e tal. Aí, o que os médicos fizeram? Eu não sei como é que eles fizeram lá, eles fizeram um procedimento, que eles introduziram um negócio, que eu não sei explicar direito, só eles que sabem. Eu sei que foi mais ou menos assim, que eles introduziram um negócio lá, no útero dela, para segurar a criança, a gravidez. E deram lá uns remédios lá para... Aí falou assim, a gente vai liberar você para casa, para ver se consegue segurar esse neném até ele pegar peso, para poder nascer e tal. Mas os médicos já falou, já com desânimo, assim, olha, a gente não sabe se vai dar certo, vamos tentar, mas é um risco. Aí mandou ela para casa, falei, Senhor, mas não é aquilo que o médico botou que está segurando, não, é a mão do Senhor que vai segurar essa criança lá. Gente, a gravidez todinha luta em oração, jejum, uma luta para a criança não viver, né? De vez em quando sangrava, ia lá, voltava, ela ficou internada por 6 meses, aí depois voltou, aquele pai da minha voltou. Eu sei que vai e volta, a gente orando, jejuando. Ela conseguiu completar o tempo da gestação. A criança nasceu. A criança nasceu bem, saudável. O nome da garota é Ágata, tá desse tamanho agora. Aí mostra lá no pula-pula, a Thelma mostra lá. É uma alegria, porque ela nem pensava, ela só tem essa netinha, esse casal. Aí, de vez em quando, ela manda vídeo pra mim aqui, pastora, como é que tá minha netinha agora. A Ágata, garota bonita, e pula no pula-pula, sai com os pais, vai para não sei de onde. Só que essa menina é um milagre, porque os médicos diziam que ela não ia sobreviver. Você está entendendo? Nem ele estava, tadinho, acreditando, a verdade é essa, nem ele estava acreditando muito. Mas eu falei por quê? Porque eu sei, eu já vi muita coisa acontecer, eu sei que Deus faz, gente. Se entendeu? Deus faz. Aí esse homem aqui também foi a mesma coisa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então lá no 42, olha o que ele disse aqui, ó. No 42, ele disse assim: e tendo dito isso, logo, Jesus falou, né? Eu quero ser limpo. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu. E o que aconteceu, pessoal? Ele ficou limpinho. E foi instantâneo, gente. Não foi aquele negócio de tratamento, não sei o que, não foi não. Foi instantâneo. Você imagina uma pessoa leprosa, a pele se desfazendo, caindo nos pedaços, quando ele olha, está tudo direitinho. Você imagina aquele homem quando chegou em casa. A família viu ele limpinho. Ué, mas o que houve contigo? Um grande milagre Deus fez na vida dele. Mas sabe o que ele fez depois? Preste atenção, isso aqui é importante você saber. Mas tendo ele, no 43, advertindo severamente, logo despediu e disse: olha, não diga a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que sirva de quê? De testemunho, não é isso? Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que tinha acontecido. Ele saiu dali tão feliz
E ele foi falar para todo mundo o que Jesus fez na vida dele. É uma coisa que a gente tem que aprender. Muitas das vezes Deus opera um milagre na sua vida e você não conta o testemunho. Você está fazendo muito errado. Sabia? E o seu testemunho, para que serve o seu testemunho? Para ajudar outras pessoas que possam estar passando por um problema que você passou ou você está passando. Aí Deus livrou você, Deus fez um milagre na sua vida. Você tem que contar que é para ajudar outras pessoas também. Depois disso aqui, olha quantos outros leprosos Jesus curou. Esse homem contou o testemunho leproso. Opa, então eu posso ir da minha neta também. Você está entendendo? Tem muitas pessoas que ficam guardando o testemunho. Não, não tem tanta vergonha. Não, vergonha não. Eu vou lá, vou contar meu testemunho. Olha, eu passei por isso, foi difícil, mas Jesus me libertou. Igual hoje. Hoje, se você entrar aqui no Face, se você entrar lá no YouTube, no Instagram, no TikTok, você vai ver que está lá fixado, né? Fixado, você botou lá, está fixado lá o meu testemunho. Eu não tenho vergonha do meu testemunho. Mas por quê? Porque eu era aquilo ali, eu não sou mais, Jesus me libertou. Eu não tenho vergonha de falar o que Jesus fez na minha vida. Você está entendendo? Da onde Jesus me tirou, o que Jesus me libertou. Esse homem aqui, ele recebeu um grande milagre, mas ele saiu contando para todo mundo. Olha, eu era leproso, como é que eu estou aqui, ó, Jesus, entendeu? Jesus me libertou de tanta alegria que ele estava. Aí o que aconteceu? De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos. E de todas as partes, o que acontecia? O pessoal que tinha problema ia tudo lá. Hoje em dia as pessoas têm problema, fica com desânimo de ir para a igreja, desânimo. Eu vou ao contrário, aí que você tem que ir. Você entendeu? Porque antigamente o pessoal que tinha problema, eles iam correr para Jesus, irmão, porque ele é a solução, não tem para onde correr. Tem coisa na nossa vida que ninguém pode ajudar a gente, nem dinheiro, nem nada, só Jesus. Eu mesmo já passei em certas situações que eu falei, só o Senhor pode me tirar daqui. Igual quando eu estava lá viciado em droga. Misericórdia, nada conseguiu me tirar daquele troço, daquele vício. Ah, mas você tinha dinheiro, eu gastava tudo com droga. O dinheiro não me ajudava. Se eu tivesse dinheiro, era pior ainda. Você está entendendo? Se eu tivesse dinheiro, era pior ainda, porque aí que eu cheirava mesmo. Dinheiro piorava a minha vida, não melhorava. Ah, mas meus parentes, a pessoa conversa e tudo, mas irmão, você não está preso naquilo ali, você não consegue sair, não é fácil de sair não. Eu perdi uma sobrinha minha com 16 anos com overdose de droga, a mesma droga que eu usava, e ela foi para várias clínicas de recuperação, fez tratamento com remédio, e mesmo assim ela morreu. Eu nunca fui para a clínica de recuperação. Eu nunca fiz tratamento de droga, eu nunca bebi remédio para largar as drogas. Eu simplesmente comecei a ouvir a palavra pela rádio, né, do meu pastor, porque isso aqui é uma filial, tem a sede lá, na mesma igreja, do meu pastor lá até hoje. Eu comecei a ouvir o pastor pela rádio. Aí fui gostando da palavra, depois eu fui para a igreja, caminhando devagarinho, ouvindo. E aquela palavra que eu comecei a ouvir, começou a me nascer uma esperança. Eu via outras pessoas lá dentro que tinham sido libertas, também até de coisa pior do que eu. Eu falei, então no meu caso tem jeito. Se deles tem, por que o meu não vai ter, entendeu? Aí fui começando a orar, buscar a Deus. Eu ia para a igreja, orava, chegava em casa, oh Deus, Senhor. Aí eu tirava, por exemplo, o pastor pregou lá sobre um endemoniado gadareno. Eu ia para casa e falei assim, se o senhor libertou o endemoniado gadareno, o senhor pode me libertar também, entendeu? Não, se o senhor fez lá na vida dele, o senhor não faz acepção de pessoas, o senhor vai fazer na minha. Eu comecei a orar, e foi indo, irmão. Jesus me libertou meu marido, libertou um montão de gente da minha família, que não foi só eu. Tinha muita pessoa viciada na minha família, graças a Deus, todo mundo liberto. E outras coisas, fora doenças.
doenças, entendeu? Coisas que eu só vivia no hospital, gente. Eu só vivia num mês, se eu ficasse uma semana sem tomar antibiótico, era muito. Eu só vivia tomando antibiótico. Era sinusite, era não sei o que, era não sei o que no pulmão, era não sei o que no estômago. Gente, era tipo assim, junta tudo e joga fora. Não sobrava mais nada, entendeu? Mas graças a Deus eu ainda não vivo mais assim. Então, quando você ouve Jesus, as coisas mudam. Para a gente finalizar, para a gente ir embora, para a gente não ir embora tarde, né? Já parou o chuvinho, aproveitar. Aí, para finalizar, a gente vai lá no livro de João 6,17. É rapidinho, tá? Para a gente ir embora, não ir embora tarde. Uma coisinha bem rapidinho mesmo. É assim um pulinho de gato. Acharam aí? Lucas 6,17? Desculpa, é Lucas. Eu sempre fazia isso, né? É Lucas 6,17. Dia que eu não faço, eu mesmo estranho. Ai, Senhor. Ainda bem que o endereço é só na Bíblia, né? Porque a pessoa, se eu andasse daqui, liguei o ponto, não, é no Gilema. Aí o pessoal fica bravo, poxa, andamos até aqui. Acharam aí? Então, lá no livro de Lucas 6, lá no versículo 17, está escrito assim, ó, o sermão da montanha, não é isso? Ele está dizendo assim, ó, e descendo com eles, parou em um lugar plano, não é isso? E também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de todo o povo, e de toda a Judeia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom. Agora presta bem atenção nesse versículo, pessoal. Nos quais tinham vindo para ouvir, tem que ouvir primeiro. Mas por que tem que ouvir? Porque a fé vem por onde? Pelo ouvir. Tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. O que fazia antes de ser curado? Ouvia, porque quando você ouve, muitas das vezes não precisa nem o pastor orar. Às vezes, claro, a pessoa que não sente no coração de orar, o pastor não vai se negar de orar. Mas quantas pessoas já foram curadas sem eu orar, só porque ouviu? Lembra daquela irmã Sônia? Que ela foi curada ali, ó, cheia de pedra dos rins. Ela foi curada, eu nem botei mão nela, não orei nada. Estava orando aqui na igreja, ela ouviu, ela disse que ela ouviu a palavra. Ela creu de uma tal maneira que ela disse que estava cheia de febre. Ela veio aqui porque ela tinha ido ali no posto. A primeira vez que ela tinha vindo aqui. Aí ela veio do posto ali, disse que estava cheia de febre, com muita dor. Vou entrar ali naquela igreja. Ela sentou, ouviu. Ele disse que ouviu, eu orei, ela foi embora. Aí ela disse que quando chegou em casa, quando ela foi urinar, saiu um negócio como se fosse um sal. Já viu o sal quando molha? O pastor, parecia um sal molhado, assim, um troço estranho. A febre parou, parei de sentir dor. Aí eu fiquei tão feliz, isso quando ela voltou aqui, porque hoje eu voltei de novo aqui na igreja e tal, vim contar isso. Amém. Aí passou, quando foi numa outra campanha aqui da igreja, que não sei se foi de sexta, sei lá, ela veio toda feliz, a pastora foi levar lá os exames, que tinha várias pedras no rins. Quando eu cheguei lá com os novos exames que eu fiz, o médico, mas que pedra? Não, doutor, tinha pedra. Pedra nenhuma. Estou te mostrando aqui o exame, então não tem pedra. Aí ela mostrou o outro, comparou, aí o médico falou, esse exame aqui tinha umas pedras, mas aqui não tem. E até hoje ela está curada. E eu nem botei mão na cabeça dela, nem nada, só pregando aqui. A Bíblia diz que conhecereis a verdade. Eles vinham para ouvir e serem curados, eles eram curados. Para ouvir e serem curados das suas enfermidades, não é isso? E também os atormentados dos espíritos imundos, e eram todos curados.
E toda a multidão procurava tocar-lhe, por quê? Porque saía dele virtude, que é poder, né? Que curava povo. A palavra de Deus, ela tem isso, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é Jesus. No livro de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando você ouve, parece estar, às vezes está na hora, parece até que você não está. Ah, glória a Deus, legal a palavra, mas nada. A palavra é uma semente e ela tem poder. Ela vai dar o fruto. Você está entendendo? É uma sementinha, a palavra é uma sementinha. Você está lá, do nada, brota aquela fé, aquela convicção, né? Daqui a pouco você menos espera, o negócio acontece. E muitas das vezes, você nem acredita que acontece. Às vezes eu dou com pessoa que não estou acreditando, sério. Pastor, eu ainda não estou acreditando que isso está acontecendo. Mas Deus faz, gente. Glória a Deus. Eu sei que Ele faz. Vamos orar então em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Vou guardar aqui meu presente. Meu presente, as 2 cadernetazinhas. As 2 de menino. Ai, Senhor. Vamos orar, pessoal? Pega sua água, seu sabonete, vamos ficar no santo. Vamos para o caminho santo, vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar. Pessoal, olha só. Eu vou orar junto com vocês. Claro, né? Que eu vou ter que orar junto com vocês. Eu sou pastora. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há um versículo na Bíblia que faz o seguinte. Quando 2 de nós, aqui na terra, a gente concorda, seja lá com o que for, isso com certeza é feito pelo Pai que está no céu. É uma palavra que diz, quando 2 de nós concordarem em um pedido, isso é feito pelo Pai que está no céu. Mas o que significa isso? Presta bem atenção. Nós, todo mundo junto, não, mas eu, com cada um de vocês individual, nós somos quantos? Eu, com cada um de vocês, né? Vocês todo mundo, nós somos, eu e você somos um. Nós vamos fazer uma oração, somos 2, né? Nós vamos fazer uma oração. Você vai pedir a Deus o que você quer que Deus faça na tua vida. Mas sabe aquilo que é impossível? Pastor, eu estou precisando de um milagre urgente. E eu vou concordar com você aqui no altar. Para que em nome de Jesus, esse milagre venha acontecer na sua vida. Aí depois, em nome de Jesus, é um compromisso que você vai pegar com Deus. Você vai vir aqui e vai contar o testemunho que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. E eu não tenho nem um pinguinho de dúvida que o Senhor está nesse lugar. Eu sei que o Senhor está aqui.
aonde há duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Deus, eu sei que em nome de Jesus, o Senhor é um Deus muito sério e poderoso. E o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu estou aqui juntamente com cada pessoa que está nesse caminho santo em casa. E nós aprendemos aqui nessa passagem que aquele homem que tinha uma lepra se aproximou do Senhor. Estava desesperado, precisando de um milagre. Eu sei, Pai, que o caso dessas pessoas não é lepra, mas cada um deles tem uma situação que eles precisam de um milagre. Por isso que eles vieram hoje, se aproximaram do Senhor. E assim, ó Pai, como aquele homem veio até o Senhor, orou, e ele não voltou com as mãos vazias. O Senhor falou: quero ser curado. Eu sei que hoje o Senhor quer abençoar essas pessoas. Eu sei que hoje o Senhor quer operar um milagre na vida delas. Por isso eu venho em nome de Jesus concordar com a oração dessas pessoas. Isso que eles estão pedindo ao Senhor agora, só o Senhor sabe o que é, só Ele sabe. Jesus, eu estou em concordância. O Senhor disse, quando dois de nós concordar em qualquer coisa aqui na terra, ser feito pelo Pai que está no céu. Pai, em nome de Jesus, que esse milagre, isso que essa pessoa está orando ao Senhor, eu estou concordando para que aconteça na vida delas. Em nome de Jesus. E eu paraliso toda ação do mal. Eu exijo que saia todo mal, todo espírito de enfermidade, toda maldição, toda praga, toda inveja. Até eu estou aproveitando que eles estão nesse caminho santo, estou desfazendo todo o tratado do império das trevas. Se foi feito na vida dessas pessoas, até da família, algum trabalho, alguma oferenda, ou até ofereceram, sei lá, essas pessoas, os parentes dela, alguma entidade, alguma coisa assim, e esses espíritos hoje tentam destruir essas pessoas. Em nome de Jesus eu estou condenando, cancelando isso, porque eu posso fazer isso, o poder e a unção do Senhor Deus. Eu estou desfazendo todo o tratado do império das trevas, em nome de Jesus. Eu estou cancelando, condenando isso na vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo, e estou declarando todas elas libertas. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o Seu nome na vida delas, da família, em nome de Jesus, no casamento. Consagra, Senhor, essa água, esse sal, esse sabonete, essa peça de roupa. E peço que o Senhor coloque o Seu poder, e quem usar vai ser liberto. Todo mal vai ter que sair. Em nome de Jesus. É assim que eu estou orando, abençoando cada um deles. Pai, cubra com teu manto sagrado e leva todos em paz em nome de Jesus. E todos aí no Face do YouTube sejam também abençoados, livres e libertos em nome de Jesus. Eu abençoo também os dízimos, as ofertas, eu peço que o Senhor receba e venha abençoar essas pessoas, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Ó, o que dois de nós concorda é feito pelo Pai que está no céu. Deus já está trabalhando nisso que você orou. Agora é só você ficar crendo. Glória a Deus. Amém?
Saia aí agora do caminho santo, pode agradecendo a Deus. E eu também peço vocês, pessoal, que desejem aí uma boa noite, seus irmãozinhos. E eu vou estar aqui na frente, tá? Se quiser falar comigo, eu já estou descendo já aí já. E amanhã o que? Amanhã é sábado, né? Então eu vou levar minha Bíblia embora. Amém, glória a Deus. Gente, Deus abençoe aí, tá? Todo o pessoal do YouTube e todo o pessoal do Face aí, em nome de Jesus. Graças a Deus.